Tem novidades sobre o Flamengo e mais dinheiro com patrocínio para completar. Quanto é que o Flamengo gastaria como multa se abrisse mão da viagem para os Estados Unidos? Esse tema foi debatido internamente. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te falar agora sobre o Flamengo. Existe alguma chance de o Fla desistir da pré-temporada nos Estados Unidos? Essa especulação passou a existir depois que o Flamengo anunciou que voltaria ao Brasil antes do combinado. Só para vocês entenderem, o Flamengo tem acertado desde a diretoria anterior que ficaria nos Estados Unidos fazendo a pré-temporada do dia 10 de janeiro a 24 de janeiro. Mas o novo presidente do clube, o BAP, alterou os planos. E o Fla vai no dia 10, como combinado, mas volta no dia 19. 5 dias antes daquilo que estava previsto. O Flamengo joga no dia 19 contra o São Paulo e já embarca direto para o Rio de Janeiro. A partida contra o Tricolor está marcada para Fort Lauderdale, na Flórida. Não existe chance de o Flamengo cancelar essa pré-temporada no exterior. A avaliação é de que o custo alto do dólar e toda a dificuldade de estar longe de casa, esse é um problema, mas é melhor até para a internacionalização da marca manter os compromissos firmados. O Flamengo fará sim a pré-temporada. E se não a fizesse, teria ainda de pagar uma multa de 2,5 milhões de reais, como está previsto no contrato. Importante lembrar também que o jogo do Campeonato Carioca no dia 25 de janeiro, que aconteceria contra o Volta Redonda em Manaus, está cancelado. Isso porque o Flamengo voltaria no dia 24 para enfrentar o Volta Redonda no dia 25. Pensando na final da Supercopa do Brasil, que acontece no início do mês de fevereiro contra o Botafogo, o Flamengo volta antes ao Rio, termina a preparação por aqui para chegar bem para o confronto contra o grande rival. Hora de falar sobre o patrocínio master do Flamengo, que terá reajuste. Mais dinheiro para BAP e companhia, mas esse é o mérito da antiga administração. O Gustavo Vieira de Oliveira, então diretor, vice-presidente de marketing, havia combinado com a Pixbet um reajuste de 10 milhões de reais no contrato de patrocínio master a partir de 2025. Ou seja, os 105 milhões de reais atuais serão aumentados, reajustados para 115 milhões na próxima temporada. E se o Flamengo seguir com a Pixbet, terá direito a 125 milhões de reais nos anos de 2026 e 2027, os últimos anos do vínculo. Com 115 milhões de reais, o Flamengo segue com folga na lista de times com maior faturamento em relação a patrocínio master. O Corinthians tem 103 milhões de reais da Esportes da Sorte e o Palmeiras está fechando com a Sporting Bet por algo na casa dos 100 milhões de reais. Só para completar o noticiário do Flamengo, Felipe Luiz e José Boto se encontraram em Portugal. O técnico e o novo diretor esportivo já estão trabalhando no planejamento para 2025. Nicola, por que o Gabigol está fazendo esse suspense se está fechado com o Cruzeiro? Será que azedou? Não, Pedro Tricta. Ele não pode ser anunciado como novo reforço do Cruzeiro porque ele tem até 31 de dezembro os salários pagos pelo Flamengo. Acho que até para evitar qualquer tipo de constrangimento, esse anúncio vai ficar mais perto do fim do ano ou em 2 de janeiro, que é quando faz aniversário o Cruzeiro. Procede? Não, não procede, Emanuel. Vamos lá. A condição financeira do Atlético para 25 não é boa. Não adianta a gente vir aqui enganar vocês. Roger Guedes ganha 5 milhões de reais por mês no Al Rayyan do Catar. Foi procurado pelo Palmeiras. Não, pelo Palmeiras não. Ele foi também não. Ele foi estudado pelo Flamengo, para falar a verdade. Pitombeira conversou com o pessoal do Flamengo, mas estava conversando com a antiga diretoria. O BAP e o José Boto não morrem de amores por ele. Roger Guedes é alguém que sempre está na mira do Corinthians, mas nem Flamengo nem Corinthians nunca tiveram capacidade financeira de contratá-lo. Até porque, além desse salário de 5 milhões de reais por mês, tem a questão da aquisição dos direitos econômicos e o Al Rayyan pede 15 milhões de euros. Esqueçamos esse nome. Fabrício Valentini, Tolói, Balbuena, Davi Luiz, Davi Ricardo no Vasco. Vamos lá, o Davi Ricardo recebeu uma proposta hoje. E não é só do Vasco, é uma proposta de fora. Quer ver, ó? Deixa eu só lembrar de quem que é essa oferta. Tá lendo aqui nos noticiários. Elas Verona, da Itália, tem interesse em tirar o Davi Ricardo do Ceará, tá? Então é mais um concorrente para o Vasco. Você falou do Davi Luiz. O Davi Luiz está na dúvida entre Vasco, Corinthians e Fortaleza. Ele almoçou com o Marcelo Paz no último domingo. O Corinthians namora essa possibilidade há algum tempo por causa do Fabinho Soldado e o Vasco entende que o Davi Luiz poderia ser o grande líder do elenco para o próximo ano. Acho que se a ideia for ficar no Rio, o Vasco leva vantagem. O Vinícius Pérez quer saber sobre zagueiro no Corinthians. O Corinthians tem encontrado dificuldade até porque não quer gastar muito. Vamos ver se agora, com o Davi Luiz dispensado pelo Flamengo, isso toma alguma novidade ou traz alguma novidade, né?
Nicola, Léo Pereira no Cruzeiro seria uma boa? Seria uma ótima, o zagueiro do Flamengo, mas é o tipo do negócio que não tem muita lógica em acontecer. Chegaram a falar em Léo Pereira no Boca Juniors. Aí é menos lógico ainda, porque o Flamengo não vai aceitar vender um titular para clube brasileiro. Se for para vender, vai tentar fazer negócio com o exterior. Tá bom, Diacem? Obrigado pela mensagem e pela pergunta. O Diego Aguiar, e o Gabigol vai para onde? O Gabigol vai ser jogador do Cruzeiro. Vou dizer mais, o Gabigol, inclusive, já tem o material de divulgação para o anúncio dele, com camisa e do Cruzeiro, em fotos e vídeos, já está pronto, tá? Não sei quando é que isso vai acontecer, quando é que vai ocorrer essa divulgação, mas o Gabigol será reforço do Cruzeiro. Posso assegurar para você. E aí só para completar, no dia 2 a festa de aniversário do Cruzeiro, é quando eu imagino que os anúncios vão acontecer, e no dia 4 de janeiro está sendo preparada uma grande festa no Mineirão para a apresentação dos novos reforços, com o Dudu e Gabigol por lá, tá? A expectativa é de pelo menos 40 mil torcedores no estádio, bastante gente presente para que possa ser, para que os atletas possam ser recebidos. O Elton Cicinelli. Nicola, Davi Luiz no Corinthians tem alguma coisa? Notícia sobre um grupo chinês investindo no Timão, existe? Vamos lá. Cicinelli. O grande defensor do Davi Luiz no Corinthians é Fabinho Soldado. Fabinho trabalhou no Flamengo com o Davi Luiz. E por conta dessa experiência, ele tem uma série de referências, de bastidores que muita gente nem sabe. Por exemplo, o Davi Luiz ajudou demais na evolução do Rodinei, do Wesley, do Pedro no momento de baixa do Pedro e do João Gomes. O que é ajudar demais? É o cara que chega no jogador e fala, você está fazendo tudo errado, com o Rodinei, por exemplo. Seu comportamento não é de um comportamento de um atleta profissional, você chega muito em cima da hora, você não está se alimentando bem, você vai embora logo depois do treino. Se você topar, eu quero te ajudar. Então você vai chegar 1 hora mais cedo comigo, a gente vai tomar café junto, a gente vai se preparar para o treino, acabando o treino, a gente vai fazer trabalhos físicos, eventualmente vamos contratar uma pessoa para nos ajudar fora do Flamengo na preparação física, com alimentação. O Rodinei deu algumas mancadas nesse processo, o Davi Luiz teve paciência para ir moldando o Rodinei, que arrebentou, fez uma temporada muito boa antes de ser negociado. Com o Wesley a situação foi meio parecida. Com o Pedro a situação foi diferente. Não é que era alguém que precisava melhorar tecnicamente, mas no momento de baixa, em que o Pedro jogava pouco, o Davi Luiz fazia o meio campo, não deixava ele desanimar, e o Pedro, quando teve a oportunidade, se tornou uma referência. O Fabinho Soldado entende que o Corinthians não tem um grande líder, não tem um cara do vestiário para comandar o vestiário, e o Davi Luiz poderia fazer essa função. Então existe o interesse do Corinthians, embora hoje o Fortaleza esteja à frente. No domingo, o Davi Luiz, o Júlio Taran, que é empresário dele, e o Marcelo Paz almoçaram. Só não sei se o almoço foi em Fortaleza, onde é que se deu esse encontro, mas houve um almoço no domingo, em que o Fortaleza apresentou todas as condições do negócio. Hoje Vasco, Fortaleza e Corinthians estão interessados na contratação do Davi, tá bom? Com a chegada de BAP e as mudanças que ocorreram na diretoria do Flamengo, é esperado que o elenco de futebol também passe por algumas alterações. Uma dessas mudanças já foi definida. O Flamengo decidiu não renovar o contrato de Davi Luiz, o que significa que o zagueiro não seguirá no clube. Com essa decisão, outros clubes brasileiros já começaram a se movimentar para tentar contratar o jogador. Entre os times interessados está o Vasco da Gama, com o técnico Fábio Carille se destacando como um dos maiores entusiastas dessa possível contratação. Até o momento, não houve avanços concretos nas negociações, já que Davi Luiz está aproveitando um período de férias. No entanto, o técnico Fábio Carille já está planejando como poderia integrar o zagueiro ao time. De acordo com o jornalista Pedro Rocha, da TV Globo, Carille vê Davi Luiz como uma boa opção para compor um esquema com 3 zagueiros. Isso porque, ao longo da sua carreira, o defensor se destacou por sua qualidade técnica e pela habilidade de jogar com a bola nos pés, algo que seria valioso em um sistema com 3 zagueiros. Além da qualidade técnica, há outro ponto que chama a atenção de Carille: o comportamento de Davi Luiz, que sempre se destacou como uma liderança dentro e fora de campo. Diversos jogadores já relataram que o ex-zagueiro do Flamengo foi uma referência importante em suas carreiras, tanto pela sua postura quanto pelo suporte que ofereceu aos companheiros. Essa liderança e experiência são elementos que podem agregar muito ao time. Mas o Vasco não é o único clube interessado em Davi Luiz. O Fortaleza também demonstrou interesse em contratá-lo. Embora o clube cearense ainda não tenha confirmado oficialmente, a chegada do defensor é vista com bons olhos pela diretoria e pela comissão técnica, que reconhecem a importância da experiência de Davi Luiz e o peso do seu currículo, repleto de títulos importantes. O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, se pronunciou sobre o assunto e,
embora tenha garantido que ainda não há proposta formal, deixou claro que as portas estão abertas. Davi Luiz é um grande atleta, um cidadão com uma liderança incrível e um nível intelectual muito alto. Dentro do elenco, ele poderia melhorar os jogadores com sua experiência e mentalidade vencedora. Tenho certeza de que ele se encaixaria muito bem em qualquer equipe. Mas, no momento, não há negociação em andamento. A porta está aberta, mas ainda não estamos em negociação, disse Marcelo Paz. Enquanto isso, o Flamengo já começa a se preparar para a saída de Davi Luiz. Para a zaga, o time conta com Léo Ortiz, Léo Pereira e Fabrício Bruno como as principais opções. Além deles, o jovem Cleiton, de 21 anos, também está no radar. Até agora, Cleiton não teve muitas oportunidades no time principal, mas a comissão técnica do Flamengo considera o jogador uma grande promessa e um talento a ser lapidado. Com isso, o futuro da zaga do Flamengo se desenha com mudanças, e as alternativas começam a ganhar forma dentro do clube.